Abram suas Bíblias, por favor. Abram suas Bíblias, por favor. Primeira de Pedro 1, versículo 3. Primeira carta de Pedro 1, versículo 3. Mas pastor, hoje é Páscoa e o senhor vai ler Pedro, não vai ler os evangelhos? Você vai entender daqui a pouco. Primeira de Pedro 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que Deus nos abençoe. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Era uma sexta-feira especial, era mais uma Páscoa, mais uma celebração judaica. A Páscoa era a festa. A Páscoa celebrava a libertação da escravidão no Egito. Deus instituiu isso através de Moisés. O povo judeu entrou no Egito através de Israel, que era Jacó, pai de José. Quando ele soube que a terra de Canaã estava passando fome, ele mandou trazer o seu pai e os seus irmãos e familiares. Diz-nos a Bíblia que entraram em Egito 66 pessoas. José já tinha casado, já tinha 2 filhos, Efraim e Manassés. Somados aos 66, 70 almas. Este era o poderoso povo de Israel que entrou no Egito pelas mãos de José. O faraó, agradecido por tudo que José fez, concedeu ao povo de Israel a melhor terra, a terra de Gósen, às margens do rio Jordão, um rio que é maior do que o nosso Amazonas. E aquelas terras férteis eram assim porque na época das cheias, o humus do fundo do rio, quando diminuía a cheia, ele ficava sobre as margens. E aquelas terras eram fertilíssimas para cultivo, para agricultura. Lembrem que estamos falando de uma época em que a criação de animais, a pecuária e a produção de alimentos, além, é claro, de exploração mineral, ouro, pedras preciosas, eram as maiores fontes de renda. Aquele povo estava vivendo numa época em que muitos estavam passando fome, havia uma fome generalizada no mundo, e eles foram colocados na terra próspera. Porque quando você serve a Deus com fidelidade, você pode estar no lugar mais desterrado do mundo, Deus te remove e te leva para usufruir do melhor da terra. Você só tem que crer que a fidelidade é recompensada por Deus na vida de quem o ama e o serve com inteireza de alma. Diga: eu quero, Senhor, aprender a te servir assim. Por que aprender? Porque é um aprendizado, é algo contínuo. Mas aí aquele faraó morreu. E veio outro depois dele. E depois veio outro. E quando de novo a Bíblia vai citar a história do povo de Israel, já tinha se passado 430 anos. 4 séculos e 3 décadas. Esse faraó dessa época, ele não conhecia José. José era só um registro na história distante de uma época em que o povo passou fome. Aquilo era só um registro histórico. Ele não tinha vínculo de alma, vínculo de gratidão com José. E o povo de Israel foi escravizado. Durante 4 séculos, Israel viveu por esperança. A esperança de uma promessa, de que um dia, do meio do seu povo, se levantaria um que libertaria Israel da escravidão. Israel creu e sobreviveu movido por essa esperança. Tal qual nós precisamos viver por esperança. Por mais difícil que seja a vida, por mais cruéis que sejam as lutas que temos que enfrentar,
vivemos debaixo de uma promessa. A promessa de Jesus disse o seguinte, em Mateus 28, no mundo vocês terão aflições. Tradução, no mundo vocês vão passar por sofrimentos, mas ele fez uma promessa, tenham bom ânimo. Ou seja, não perca a fé, não desanime, não deixe de confiar em mim. E aí ele disse, porque eu venci o mundo e vós vencereis. A palavra do Senhor no livro de Apocalipse aponta a vitória final da igreja por meio de Cristo. Quando ele voltar e arrebatar a sua igreja, quer dizer, levá-la para perto de si e estabelecer o seu reino, a igreja finalmente vai conhecer o significado do triunfo final. Satanás será envergonhado e aprisionado. A Bíblia nos aponta para o caminho da vitória, e é por isso que o apóstolo Paulo, entendendo isso, ele disse que em Cristo nós já somos, não seremos. Ele colocou no presente, já somos mais do que vencedores. Por quê? Porque o vencedor que já sabe da vitória antecipadamente, ele já vai para a guerra sabendo que ele não será derrotado. Aquele a quem servimos é maior do que aquele que está atuando no mundo. É verdade que o mundo jaz no maligno. É verdade que o caos está sendo estabelecido no mundo. Agora diga comigo, e daí? Aquele que governa sobre o caos é quem governa na minha vida. A palavra do Senhor no primeiro versículo da Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, portanto havia a desordem, o caos. Mas o Senhor estabeleceu ordem a partir do caos, porque quem estabelece a ordem é o Senhor da vida e não outro. Existe a ordem de Satanás, e é por isso que o anticristo vai se levantar, estabelecendo uma nova ordem mundial de governo humano. E aparentemente vai dar certo por um período, e enganará a muitos, mas não os escolhidos. Porque a nossa ordem, a organização que Deus quer, ela não é política, ela não é social, ela não é econômica, ela é espiritual. Ela transforma o homem de dentro para fora. E essa nova ordem que Deus quer estabelecer em nossa vida, ela é uma construção progressiva, contínua, que começa no ato da conversão e ela prossegue até o dia do arrebatamento ou da nossa morte. E o nome bíblico para isso é santificação. E a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Por isso o apóstolo diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando nós somos tomados, imbuídos desse sentimento, de que não nos pertencemos, somos do Senhor, e que nossa existência não é vã, nossa existência tem um propósito, aquela sensação, aquele sentimento que às vezes bate à nossa porta, de vazio, de insignificância, de irrelevância, eu não sou importante, eu não sou nada, ele desaparece e é substituído por uma convicção espiritual de que nós somos sim frutos da vontade do Altíssimo e somos instrumentos da sua glória aqui na terra. E dentro dessa engrenagem fabulosa que Deus criou, ele estabeleceu que viria um Salvador, um libertador para aquele povo escravizado. E veio Moisés. Mas Moisés nasce numa época de um decreto de morte. Porque Deus é especialista em transformar momentos ruins em momentos bons. Momentos de morte em momentos de vida. E momentos de trevas em dias de luz. Eu não sei como é que está a vida de vocês, mas eu sei o Deus a quem eu sirvo. E se você está passando por algum tipo de dificuldade, seja ela qual for, confia no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. A promessa da palavra é fiel e verdadeira porque Deus não mente. Você só tem que crer e olhar para as circunstâncias e enxergar além delas. Havia um decreto que dizia, olha, o menino homem que nascer tem que ser morto. Foi assim que Moisés nasceu. A mãe de Moisés, orientada por Deus, pega um cesto, envolve numa substância que impede a água de entrar e põe o menino dentro. E põe o menino no lugar onde a filha do faraó tomava banho. Porque existem estratégias que Deus dá ao homem. Agora quem faz o milagre acontecer é o Senhor. Aquilo que compete a nós fazermos, somos nós que temos que fazer.
Ela vai ao lugar onde a filha de Faraó tomava banho, e ela põe o menino no cesto, e ela ora: Senhor, ajuda que ela veja. A correnteza podia levar o menino e ela não vê, ela podia olhar para o lado na hora. Quem fez ela enxergar o menino foi o Senhor. Quem vai fazer o milagre chegar na tua vida é o Senhor. E Ele pode usar teu inimigo. Ele pode usar uma pessoa que não crê em Deus. Ele pode usar uma pessoa que te perseguiu. Ele pode usar uma pessoa que você jamais imaginou e que nem crente é. Porque Deus usa quem está disponível. A filha do faraó enxerga o cesto e diz: correm, peguem. E quando pegam, tem um bebê. E lá está o pequeno Moisés, igual Otávio aí. E ela pega aquele menino e Deus coloca no coração dela ternura e amor por aquela criança. Olha o projeto de Deus para o futuro. Olha o plano de Deus apontando para o futuro. Mais de 1500 anos depois é que Jesus vai nascer. Mas Deus já tinha um plano. Às vezes você está passando por alguma coisa hoje que não é boa. E não é mesmo. Eu fico olhando para o meu amigo querido, pastor Onassis, tem passado por lutas. Mas eu tenho orado por você, pastor. Você não sabe o que Deus quer nisso tudo? Os planos de Deus? Os territórios onde Ele está botando a planta do teu pé, pode ser demarcação de território. Você não sabe. Somente se morra pela fé. E você, dona de casa, marido, esposa, filho, você que tem que contar o dinheiro certinho, que mal dá para pagar as contas. Você que tem um negócio que você dirige com honestidade, ou que tem um emprego no qual você cumpre as suas funções, mesmo mal remunerado. Você que passa por lutas e humilhações por ser correto e por ser crente. E que às vezes o inimigo bate na sua consciência e diz assim: tá vendo? O outro ali, ó, deu um jeitinho e se deu bem. Vai pelo caminho fácil, besta. Não, não vá não, porque há caminho que ao homem parece ser bom, mas o final é caminho de morte. Continue no caminho da vereda da justiça, e o teu Deus que tudo vê te honrará. Jó sofreu literalmente o pão que o diabo amassou. Se teve um homem que sofreu o pão que o diabo amassou, foi Jó. Mas a Bíblia diz que no final Deus devolveu a Jó o dobro de tudo que ele tinha. E devolveu sobre ele um nível de unção e de autoridade espiritual que ele pôde orar até pelos amigos que foram condenar ele. Deus vai trazer esse nível de unção sobre a sua vida. Quem hoje é perseguidor, quem hoje é tropeço na sua vida, ainda vai te procurar para pedir oração. E você vai orar, porque você não é vingativo, você não é rancoroso, você é servo daquele que morrendo na cruz disse: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a sua herança. A herança do amor que perdoa, do amor que liberta, do amor que chama para perto, do amor que transforma. Mas voltando ainda a Moisés, Moisés cresce na casa do faraó, como neto postiço do faraó. Criado com a filha do faraó. O futuro faraó era irmão dela, porque ela era filha do faraó e ela tinha um irmão que ia ser faraó. Então o tio de Moisés está ali. Esse tio de Moisés depois teve um filho, um primo de Moisés, postiço. Moisés tinha ligações com a família real. Moisés foi educado como filho da filha de faraó, significa que foi educado como um príncipe. Moisés sabia economia. Moisés conhecia leis, Moisés conhecia até os misticismos do Egito, porque o príncipe também tinha que ser instruído nisso. Moisés conhecia táticas de guerra, táticas militares. Moisés foi instruído para reinar. Mas o reino que Deus queria dar a Moisés era outro, era governar o seu povo. Então nunca mais reclame daquilo pelo que você está passando, porque o Deus que você serve pode estar treinando você para algo muito maior do que você pode imaginar. 40 anos depois, Moisés descobre a sua origem judaica. Vê um egípcio tentando matar um judeu, ele defende o judeu e o judeu escapa, mas o egípcio morre. Moisés é acusado de assassinato e foge para não morrer. E ele vai para o deserto passar 40 anos sendo um simples pastor de ovelhas. 40 anos cuidando de animais. O homem que era príncipe, agora é um tangedor de cabra. Às vezes parece que Deus nos está humilhando,
Porque Deus nos tirou de uma posição de excelência aos nossos olhos e nos colocou para uma posição inferior aos nossos olhos. Mal sabemos nós que é um processo dentro do tratamento de Deus para nos adestrar para a posição exata em que Ele planejou que estejamos. Então, se você acha que está numa posição mais humilhante do que você já esteve, que a honra não está sendo devidamente dada a você, aprenda com Moisés. Ele passou 40 anos na posição mais humilde, de tangedor de cabra, o homem que era príncipe do Egito. O homem que tinha uma realeza à sua volta. O homem que tinha criados escravos para servi-lo, para vesti-lo, para alimentá-lo. Soldados para protegê-lo. Agora ele só tem um cajado, um pedaço de pau, e o rebanho dele são algumas cabras. Mas seria uma daquelas cabras que iria fugir e iria levá-lo até a sarça, para ele ter a contemplação da glória de Deus. Às vezes o lugar humilde onde Deus te mantém, onde Deus te colocou, é o caminho pelo qual Ele vai revelar a sua glória e vai te levar a uma compreensão espiritual que você nunca teve. Nunca mais murmure, nunca mais reclame. Como disse Paulo escrevendo a Tessalonicenses, capítulo 5, por tudo dai graças. E eu repito o que já disse outras vezes, dar graças por tudo não é dar graças em tudo. Eu não tenho que dar graças porque alguém que eu amo morreu, dizendo, oh, obrigado Deus porque a pessoa morreu. Eu tenho que dizer, bendito seja o nome do Senhor. Ele sabe porque chegou a hora dessa pessoa partir. Os planos e os projetos de Deus estão acima da minha vontade. Quando você aprende a dar graças por tudo, você está reconhecendo a soberania de Deus sobre a sua vida. Ainda que aquilo não é o que você queria, não é como você queria, mas o Deus que você serve, Ele é soberano, Ele reina, Ele tem controle o tempo todo sobre tudo. Ele é onipotente, Ele de tudo sabe, Ele é onisciente, Ele está presente em toda parte, Ele é onipresente. Ele é El Shaddai, o Todo-Poderoso, que te guarda, que te toma pela mão direita, te sustenta e te diz, meu filho, minha filha, não temas, sou eu quem te sustenta. Moisés vai para o deserto e aprende a dependência de Deus. Ele encontra um homem que ainda não era servo de Deus, era sacerdote de Midian, que se torna o sogro dele, Jetro. E esse homem vai ser importante na vida de Moisés para dar a Moisés estratégias e visões que ele não tinha ainda. Deus estava trabalhando a alma dele. No tempo de Deus ele tem a visão da sarça, a árvore que pegava fogo e não se consumia. Ouve a voz do Senhor dizendo, vai e diz ao faraó que deixe o meu povo ir. Ele é tomado de medo. Ele sabe do poder do faraó. Para os irmãos terem uma ideia, o Egito foi a primeira potência mundial em termos econômicos, políticos e militares. Guardada as devidas proporções, o Egito era para o mundo daquela época o que os Estados Unidos são hoje, a nação mais rica e mais temida. Tinha o maior exército e o mais poderoso exército. Tinha muito dinheiro, tinha influência no mundo, conhecido da época, o chamado mundo antigo. Mas quando Deus escolhe alguém, não importa o tamanho do adversário. O que importa é que aquele que está contigo é muito maior. Amém, Plínio? O que aconteceu é que Moisés foi, cumpriu as ordens do Senhor, lançou as 10 pragas. E na última praga era a morte dos primogênitos, dos filhos mais velhos. E Deus disse, olha, tem um negócio aí para você. Você vai matar um cordeiro. Cada judeu, cada família vai matar um cordeiro. Mas não é um cordeiro qualquer. Não pode ser manco, não pode ter mancha e tem que ser novinho. Porque Jesus vai morrer aos 33 anos, ele vai morrer jovem. Jesus não tinha mácula, ele não tinha pecado. Jesus não era imperfeito, ele era perfeito. Então o cordeiro está apontando para Cristo, simbolizando Cristo. Mas eles sabiam disso? Não. Isso só vai ser revelado no Novo Testamento. Tem coisas que Deus está preparando em nossa história e que a gente não discerne, a gente ainda não entende. Eu aprendi a não reclamar, a deixar Deus agir. Sabe um barco que está no mar, ao sabor do vento? É assim que está a minha vida. Ela está na direção do Altíssimo, para que o vento do Espírito me direcione para onde o Senhor quer que eu vá. Tem pessoas que cobram algumas coisas, mas eu estou em paz.
eu estou em paz na certeza de que Deus está me levando para a direção certa. Você tem que ter essa certeza também. Você recebe? Não se angustie, não se enerve, não se desespere, não se estresse. Não deixe que nenhum sentimento ruim domine sua alma. Aprenda a descansar e esperar no Senhor. O salmista diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele se voltou para mim quando eu clamei por socorro. Deus ouve sim o seu clamor, e Deus responde na hora e da forma certa. Moisés volta e diz ao povo: olha, vamos pegar um cordeiro novinho, sacrificar, e vão pegar o sangue do cordeiro e aspergir nas paredes e nas portas. Esta noite, o anjo do Senhor vai passar sobre o Egito, e ele vai passar também sobre onde habita os judeus, o arraial dos israelitas. Mas a casa que tiver o sangue aspergido, o anjo não a visitará, e não haverá morte. A palavra passar por cima é Pessa, escreve P-E-S-A-C-H, Pessache. Pessa é Páscoa. Aí surge a Páscoa. E Deus disse mais: não vão só comer o cordeiro, vão assar o cordeiro e vão também assar um pão asmo, que é um pão sem fermento. Era o pão para quem tinha pressa, não tinha muito tempo para esperar o pão fermentar. Porque esse pão vai simbolizar que vocês tiveram que sair do Egito depressa, para que as gerações futuras saibam disso. Vocês também vão comer ervas amargas. Eu estou pensando em trazer umas folhas de alumã. Eu já fiz isso uma vez, há muito tempo atrás. Lembra? Quem comeu da folha de alumã que eu trouxe? Você lembra? Os mais antigos lembram. Eu vou trazer umas folhas de alumã para um dia de ceia aqui para vocês comerem. Alumã é a folha mais amarga que eu já conheci em toda a minha vida. Pense uma coisa amarga, multiplique por 3, é o alumã. Vocês vão comer folha de alumã. Eles comeram ervas amargas. Para quê? Para lembrar o sofrimento que os seus ancestrais tiveram no Egito. Eles comeram ervas amargas, eles assaram o cordeiro, eles comeram pães asmos. Aí vem para os dias de hoje. Porque Deus libertou o povo, o faraó mandou todo mundo embora, séculos depois Israel se estabeleceu, aí vem para os dias de Jesus. Jesus vai celebrar a Páscoa. Essa festa é importantíssima. E Jesus dá um novo significado. Ele pega o cálice e ele pega o pão. Por que ele não pegou o cordeiro? Por que ele não mandou assar um cordeiro? Vira para a pessoa ao seu lado aí e diz assim: por que ele não mandou assar um cordeiro? Ali está o pão e ali está o cálice. Mas ali não estão as ervas amargas. Porque agora não é mais tempo de amargura. Agora é tempo da doçura da presença do Messias. E mais, não precisa de cordeiro, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro estava ali. Isso é tremendo. Poucos atentam para isso. Um dia um pregador disse: nesse momento não tinha mais o costume do cordeiro. Tinha, mas Jesus ressignificou. Quando ele não cita o cordeiro, tome aqui um pedaço do cordeiro, ele está dizendo: o cordeiro vivo está aqui. Quando João Batista vai apontar Jesus, ele disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o cordeiro que o sacerdote sacrificava era pelos pecados dele e pelo pecado do povo, mas o pecado do ano que estava terminando, o pecado do exercício passado, o pecado daqui para frente só no outro ano para cumprir o sacrifício. E esse negócio de sacrifício, quase todos os povos antigos sacrificavam animais, e alguns sacrificavam seres humanos. Os nórdicos, por exemplo, onde hoje é Noruega, Suécia, Dinamarca, aqueles países escandinavos, os nórdicos sacrificavam a cada 9 anos seres humanos.
As tribos escolhiam um ser humano para ser sacrificado. Às vezes sacrificavam um escravo, às vezes sacrificava alguém da nobreza. E tinha gente que se oferecia para ser sacrificado, porque era uma honra. Ele ia se encontrar com os deuses, com Odin, com Thor, com os deuses nórdicos. Ele se oferecia para ser morto. Aí a pessoa era pendurada de cabeça para baixo, o pescoço era cortado, o sangue vazava e aquele sangue era bebido. Aí você diz assim, misericórdia, acabamos de fazer isso. Só que bebemos simbolicamente. Porque a vida daquele ser que morreu, ela estava sendo oferecida no lugar dos pecados dos outros. Essa compreensão está praticamente em todas as culturas. Jesus traz um novo significado. Ele diz, não precisa mais de sacrifício. Misericórdia quero, não sacrifício. Não precisa mais matar animais, muito menos seres humanos. Porque Deus nunca se agradou de sacrifícios humanos. Quando ele pede a vida de Isaac a Abraão, é um teste. É ou não é? Quando chega a hora que Abraão ergue o cutelo, que é um machadinho, uma machadinha, para cortar a cabeça do pobre do Isaac. E ele vai cortar, porque ele amava o filho. Ele não era assassino de crianças, de adolescente. O menino devia ter uns 15 anos. E eu acho interessante a postura de Isaac. Isaac podia, Abraão já era um homem velho. Isaac podia se levantar, dar uma rasteira em Abraão, dar um soco em Abraão, um murro na caixa da boca do estômago, como diz o povo, e ganhar o mundo. Mas ele se coloca como um filho submisso e obediente. Ele vira para o pai e diz, pai, eis a lenha, onde está o sacrifício? Vão ler a Bíblia. Onde está o sacrifício? O que é que Abraão diz? Meu filho, o sacrifício é você. Não. Abraão dá uma das maiores demonstrações de percepção espiritual, uma das maiores lições de visão de fé que um homem de Deus poderia dar. Abraão diz, o Senhor proverá o sacrifício. Eu não ouvi um glória. O Senhor proverá o sacrifício. Que visão tinha esse homem? Não é à toa que é o pai da fé. Ele já sabia que Deus tinha dito, é seu filho. Mas ele ainda cria lá no seu íntimo que Deus poderia ter um ás na manga. Deus poderia ter um outro plano. E ele não ousa contestar o Senhor. Mas ele também não abre mão da sua fé. Tem dores e sofrimentos pelas quais passamos na vida, que a gente só vai entender na glória. Foram escolhas erradas que fizemos. E colhemos os frutos dessas escolhas erradas. Em várias áreas da nossa vida. Escolhas que não fizemos no Senhor. E pagamos caro por elas. Mas Deus, que é rico em amor, em graça e em misericórdia, Ele é tão poderoso que Ele transforma até o nosso erro em bênção. Deus não mandou Davi dormir com Batseba. O menino morreu, fruto do pecado. Mas foi de Batseba que nasceu Salomão, o rei mais sábio da história de Israel. Depois que Deus restaura Davi, Deus transforma a maldição em bênção. E assim foi em vários episódios da história, em que Deus transformou o que era para ser ruim em algo bom. E quando você coloca os seus planos e projetos diante de Deus, e se arrepende das escolhas más, de verdade, o Senhor te honra. E Ele te leva a uma posição de graça e de glória nele. Quem recebe essa palavra? Portanto, a Páscoa, ela é o marco da vitória de Cristo sobre a morte, oferecendo a vida dele, e por meio dela o perdão, e por meio do perdão a liberdade, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Jesus ressignifica a Páscoa. Ele dá um novo sentido. E eu quero ponderar 3 coisas básicas para ficar na memória de vocês. A primeira é que o sacrifício de Cristo foi voluntário. Digo, o sacrifício de Cristo foi voluntário. Quando ele ora no Getsemane, ele diz, Pai,
Se for possível, passe de mim esse cálice. Aí ele dá a demonstração do servo fiel e submisso. Contudo, seja feita a tua e não a minha vontade. Que coisa fantástica. Quantas vezes você já orou assim? Você quer muito uma coisa. Você quer casar com alguém. Você quer passar no Enem, no vestibular. Você quer um emprego, quer uma promoção. Você quer alguma coisa muito. Mas você é tão servo, é tão fiel, que você chega para Deus e diz: Deus, eu quero isso. Mas se for para a tua honra e para a tua glória. Se não for, tira isso do meu caminho. Quantas vezes na vida você já orou assim? Deus, afasta de mim pessoas que podem até me fazer bem aqui na terra, pode me dar dinheiro, pode me dar alegria, me dar prazer, mas vão atrapalhar a minha vida contigo. Quantas vezes você já orou assim? Deus, se aquele emprego ali que eu vou ganhar muito dinheiro vai me afastar da tua presença, que eu não me empregue naquele lugar. Eu prefiro ganhar menos em outro lugar e te servir com fidelidade do que priorizar a busca da riqueza e me afastar dos teus caminhos. Você já orou assim? Deus, eu estou gostando daquela moça, ou aquela moça diz, estou gostando daquele rapaz, ele é lindo, ele me lembra muito o pastor Teobaldo. Mas, se o Senhor não quiser, me dê um Evonaldo, me dê um Júnior, me dê um Leonardo, eu aceito. Se não quebrou, eita! Tá vendo? Foi brincar com a vida dos outros, quebrou o celular. Vamos lá. Às vezes é isso mesmo que acontece. Nós somos testados no nível da renúncia. Quanto de renúncia há em nós quando se trata de buscar a vontade do Senhor? O sacrifício de Jesus foi voluntário. Ele quis se entregar. Jesus se entregou por nós, levando os nossos pecados. Está em João 10, 18. Foi escolha dele levar os nossos pecados. Ele poderia ter renunciado, mas ele abraçou esse sacrifício, sabe por quê? Porque ele te ama. Nunca duvide do amor de Jesus. Ele se entregou por você. Diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas Jesus não só se entregou por você, ele deu uma prova grandiosa de que o seu amor era eterno. Como diz Romanos 5,8. A prova da eternidade de Cristo no seu amor é que ele nos amou antes que nós o amássemos. Ele se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Hoje, a gente só quer fazer o bem se alguém nos fizer o bem em troca. É ou não é? É ou não é? A gente tem dificuldade de fazer o bem a quem não nos dá algum retorno. Aquele camarada é tão ruim para mim. Aquele cidadão ali já me prejudicou tanto. Mas ele está precisando de você. Deus colocou você no caminho dele ou dela para ser bênção. A Páscoa nos lembra que Jesus se sacrificou por nós e que nós devemos nos sacrificar pelos irmãos. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, diz que a maior prova de amor que alguém pode dar é dar a vida pelo seu irmão. E dar a vida aqui não é se matar, é entregar-se por inteiro, pelo bem do outro. Isso é sacrifício. Você está pronto a esse nível de sacrifício? De se arriscar por alguém que, humanamente falando, não merece? Que quem te conhece e não é crente vai virar para você e dizer assim: deixe de ser besta, essa pessoa já te prejudicou tanto, e você agora vai dar atenção a essa pessoa? Nós temos uma irmã que já está na glória, ela foi minha ovelha, e ela foi abandonada pelo esposo, que trocou ela por outra mulher e foi embora.
Passaram-se mais ou menos uns 20 anos. Os mais velhos sabem de quem eu estou falando. Ele voltou doente, voltou com câncer, já bem avançado. E pediu se ela podia acolhê-lo. Ela já tinha sido abandonada por ele com vários filhos, se eu não me engano, 8 filhos. Ela simplesmente o acolheu em casa e cuidou dele até o dia da morte. É muito fácil dizer, eu sou crente. Difícil é demonstrar. E só floresce perdão onde existe amor. E o desejo de Deus é que o amor de Cristo transborde em nosso coração, na vida de outras pessoas. Quem recebe essa palavra? Então diga, a primeira grande lição da Páscoa é que Cristo se sacrificou por nós e devemos nos sacrificar pelos irmãos. Eu vou lhes contar uma história que eu já contei, mas ela ilustra o que eu quero dizer. Às vezes um gesto simples, ele demonstra amor. Um gesto simples, não precisa ser nada rebuscado, difícil não. Havia numa comunidade uma igreja e chegou um novo líder religioso. E ele começou a congregar aquela comunidade, era pequena, e todo mundo ia para a reunião, para o culto, mas tinha uma pessoa que nunca ia. Ele morava no alto de uma colina, bem lá em cima, lá no alto. Ele então disse, por que aquele morador nunca vem para as reuniões? Ele disse, ele não gosta de vir não. Todos que vieram antes tentaram e ninguém conseguiu. Ele disse, vou fazer uma visita a ele. Ele se arrumou no dia seguinte e foi. Quando ele chegou lá no alto da colina, cansado, porque era um lugar bem íngreme, o homem ia saindo de casa com um pote nas costas. Ele disse, o senhor me conhece? Ele disse, não, eu sou o novo líder espiritual aqui. Muito prazer. Eu vim lhe visitar porque o senhor é o único que não visita. Ele disse, eu sinto muito, não posso lhe dar atenção agora, porque eu estou indo buscar água no rio lá embaixo. Ele disse, eu vou com o senhor. E eles desceram aquela pequena montanha, aquele monte, para ir buscar água lá embaixo, mais de 1 quilômetro descendo ladeira. E ele toma e conversa, porque você tem que ir para a igreja, porque Jesus, blá, 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 e o homem, o homem sem dar importância. Quando chegou lá embaixo, ele encheu o pote, botou o pote nas costas, e quando ele foi fazer menção que ele ia, o líder espiritual disse, me dê o pote, você trouxe ele vazio, mas quem vai levar cheio sou eu. Qual era o mais pesado, vazio ou cheio? Ele botou o pote e subiu cansando, mas subiu com o pote pesado nas costas. E quando ele chegou lá em cima, eles não conversaram nada na subida. Quando eles chegaram lá em cima, o homem virou para ele e disse assim, que dia é a reunião? Ele disse, por quê? Porque eu vou passar a frequentar. Ele disse, mas por quê? Você tinha dito na descida que você não tinha interesse. Ele disse, todos que vieram antes do Senhor desceram o monte comigo, mas só o Senhor subiu com o pote cheio de água. Gálatas diz assim, levai as cargas uns dos outros. Se você não está disposto a ter empatia e sofrer junto com o outro, como é que você quer que o outro te escute? Como você quer que o outro acredite e confie em você? Aprenda a pagar o preço de estar junto e se sacrificar por quem você ama. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Vamos adiante. A segunda grande lição que nós temos que aprender é que Cristo nos libertou através do seu sacrifício. Diga comigo, a liberdade foi conquistada em Cristo Jesus. Na morte no Calvário, Ele nos libertou de quê? Primeiro, da condenação do inferno, como está em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas agora vivem segundo o Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo. E onde é que Ele está? Ele está em nós. Quando nos convertemos, o Espírito Santo vem habitar em nós. Mas para o Espírito Santo agir em nós, é preciso buscarmos uma vida de intimidade com Ele. Vida de leitura da palavra e principalmente vida de consagração espiritual. Vida de oração. Isso é um segredo que é entre você e Deus. E quanto mais você mergulha nessa presença, quanto mais você busca deste Deus, mais Ele revela dele a você. E quanto mais você o conhece, mais você é feliz.
Mas as suas dores, as suas angústias, as suas frustrações, a sua raiva internalizada, a hostilidade, o medo, as ansiedades e etc. Tudo é removido gradativamente. Pouco a pouco ele vai removendo e ele vai substituindo por unção, por aquela paz que excede todo entendimento, que guarda o teu coração em Cristo Jesus, por um discernimento espiritual das coisas que te acontecem, aquilo que antes te deixava aborrecido por qualquer bobagem, aquilo que antes te deixava estressado, já não deixa mais. E as pessoas vão perguntar: de onde é que vem essa tua paz, essa tua tranquilidade? Como é que você consegue ser tão zen? Não é assim que fala? Zen, em meio a tantas crises. Não é porque você é zen. Zen é aquela pessoa que está como se estivesse alienada, anestesiada. Não é isso. É que no teu coração está agindo o Espírito de Deus. E Ele está dizendo a você: não temas, não se desespere. Eu, o Senhor, cuidarei de tudo. Quando você vive sem o sentimento da condenação pairando sobre você, você não tem o que temer. A segunda coisa que comprova ainda esse aspecto de que Cristo nos libertou e conquistou nossa liberdade é que Ele nos oferece vida abundante e uma liberdade verdadeira. João 10:10 vai dizer o quê? Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. E João 8:36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Ele quer nos oferecer liberdade, mas não só liberdade, Ele quer nos oferecer a vida dEle, para que não vivamos mais para nós mesmos. Porque a vida que vivemos para nós mesmos é uma vida autocentrada, é uma vida voltada para dentro de si mesmo, é uma vida egoísta. Mas o indivíduo que passa a viver a vida de Cristo, ele vive para a glória de Deus. É por isso que Paulo vai dizer: quer comais ou bebais, significando tudo de comum que você fizer, do mais simples. Qual é a coisa mais simples? Comer e beber, para você viver. Ele está dizendo, na verdade, o seguinte: das coisas mais simples e cotidianas, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. E isso só pode acontecer quando eu morro na cruz com Cristo, para viver uma novidade de vida. E essa decisão, ela é espiritual. É mental? É. É emocional? É. Mas pensamentos mudam, sentimentos mudam. Quando esta decisão é espiritual, a Bíblia diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a fome? Não. Será a perseguição? Não. Será a morte? Não. Ainda que anjo desça do céu, nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Páscoa nos fala disso. Desse Jesus que se auto-sacrificou por mim, e eu devo me sacrificar pelo irmão. Mas deste Jesus que me trouxe uma liberdade que o mundo não me dá. Uma liberdade que não é física. Uma liberdade que não é psíquica, não é emocional. Uma liberdade que é dentro de mim, é no espírito. E as correntes do inferno não prevalecem sobre mim. Porque quando as correntes do inferno prevalecem, o diabo manipula as minhas emoções, manipula os meus pensamentos. O homem que começa a pensar demais, pensar, com a mente natural, ele só vai entender as coisas numa visão, num entendimento natural. Mas o homem que consegue ver as coisas com os olhos espirituais, ele vai ver as coisas com a visão de Deus. E é por isso que Abacuque vai dizer: ainda que a terra não floresça. Olha só, gente, olha o milagre. Ainda que a terra não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja ovelha nos pastos. Ele está descrevendo o quê? Um cenário de destruição, de devastação, de pobreza, de ruína e de miséria. Ele está dizendo, em outras palavras: ainda que tudo na minha vida esteja dando errado, ainda que tudo na minha vida esteja indo para o brejo, ainda que aparentemente eu esteja fracassando em tudo, contudo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, fonte da minha alegria. E aí ele vai arrebatar de uma maneira tremenda quando ele diz assim: a alegria do Senhor é a minha força. O que te fortalece, se não a presença de Jesus em sua vida? Páscoa nos lembra que Ele morreu por nós, porque Ele se fez carne,
Ele se fez sacrifício para poder nos dar a liberdade. A terceira coisa que a Páscoa nos lembra, depois de falar do alto sacrifício de Cristo e da liberdade que Ele nos outorgou por este sacrifício, é que a Páscoa nos lembra da vitória da esperança. Diga, vitória da esperança. O título dessa mensagem poderia ser esse, a vitória da esperança. Mas o título é a mensagem da Páscoa. A vitória da esperança nos fala de quê? Primeiro, ela nos fala que 3 dias depois que Jesus morre, Ele ressuscitou. 1 Coríntios 15, 20 vai dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa esperança. Você já parou para pensar isso? Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é uma mentira, é uma farsa. Toda a doutrina cristã se baseia no fato de que Ele morreu, mas Ele... Eu não ouvi, Ele morreu, mas também Ele ressuscitou. Ele está vivo! E se Ele está vivo, eu não posso temer nada! Ele vive em mim, Ele vive em ti, crente. Tome posse disso e se mova por isso. O meu Deus vive, o meu Redentor vive. Eu não posso temer o amanhã, eu não posso temer o hoje, eu não posso temer o inimigo, pois a palavra dele diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. A palavra dele diz que se eu buscar primeiro o reino dele e a sua justiça, Ele cuidará para que as demais coisas que eu preciso sejam acrescentadas. Ele quer que o meu foco seja no propósito. E qual é o propósito? Servi-lo com fidelidade todo o tempo. Você vive pelo propósito? Pelo propósito de servir aquele que é o seu Senhor? Jesus é apenas aquele que ensina coisas boas, coisas sábias. Se Jesus é somente isso, então Ele está no nível de Confúcio, Ele está no nível de Buda, Ele está no nível de Maomé e de outros líderes. Jesus não é um mestre apenas que ensinou palavra de sabedoria. Jesus transcende, Jesus vai além disso. Jesus é Deus que se fez carne e habitou entre nós, viveu como homem, como ser humano, e morreu como ser humano, ressuscitou como ser humano, pelo seu próprio poder. Ele se entregou à morte, Ele trouxe a si mesmo de volta à vida, Ele ascendeu aos céus, e Ele disse, eu voltarei. Jesus não é o exterminador do futuro. Ele é o restaurador do presente. No filme Exterminador do Futuro, o camarada diz, eu voltarei. A frase ficou famosa. E gostam de fazer memes com esta frase do filme. Mas existe uma verdade muito maior do que essa. É que o homem pode prometer voltar por vingança. Pode prometer voltar por ganância. Pode prometer voltar por paixão, por muitos interesses. Mas Jesus voltará para cumprir um único propósito: levar a sua igreja, da qual você faz parte, para habitar com Ele no céu. Jesus vai voltar porque Ele te ama. Jesus vai voltar porque Ele honra a sua palavra. E Ele nos prometeu e Ele nos honrará. O celular caiu aqui da minha mão. Ele tem uma tela de proteção, ele está todo rachado aqui. Eu não sei se foi só a tela ou se rachou o principal. Se foi a tela de proteção, R$10 eu boto outra. Se foi a tela maior, eu gasto um pouco mais e eu troco. Tudo que é material neste mundo pode ser trocado. Se você sofre um acidente e você quebrou um osso, pode ser colocado um enxerto. E você ainda voltar a andar e ter tudo normal. Mas existem coisas que só Ele tem poder de restaurar. Que não tem cientista, não tem médico, não tem cirurgião no mundo que conserte. É a sua alma. Só Ele pode. Só Ele sabe o que, como e quando fazer. Ele vai voltar sim. Mas antes Ele vai preparar a sua igreja, da qual eu e você fazemos parte.
E Ele vai nos restaurar para que sejamos parecidos com Ele. A última coisa que, dentro dessa vitória da esperança, além da ressurreição garantida, Ele também nos oferece o perdão que nos reconcilia com Deus. Colossenses 1, versículos 21 a 22. Olha só. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Quando Deus estabeleceu a sua lei, a alma que pecar morrerá, Deus estava dizendo que não tinha saída. Desobediência, pecado. E pecado gera expulsão da presença dele. Eles viviam no Éden, na presença do Senhor, que toda viração de dia vinha ter com eles. Quando eles pecam, eles são expulsos do paraíso. E ali está simbolizado que eu e você, como descendentes de Adão e Eva, fomos também expulsos da presença. Expulsos da presença. Mas Jesus vem e, como diz o livro de Hebreus, por meio dele, nós temos acesso ao Santo dos Santos. Ou seja, por meio de Jesus, que se intitula o caminho, Rei Rodos, no grego, que significa via de acesso. Ele está dizendo, em outras palavras, o primeiro Adão fechou a estrada. Eu sou aquele que veio abrir uma ponte. E por meio de mim, vocês podem voltar à presença. Enquanto o primeiro Adão, por o seu pecado, nos afastou da presença, o segundo Adão nos levou até a presença. E a presença aqui é a intimidade com Deus. Uma vida de relacionamento espiritual. Você continua tendo a sua vida normal, você continua tendo os seus negócios, você namora, você faz amor, você faz tudo. Nada disso, feito dentro dos padrões bíblicos, é pecado. Se você é honesto nos seus negócios, está lá com a sua esposa, com o seu marido, está tudo certinho. Você não precisa achar que essas coisas são pecados. Você se move por princípios. E Ele está dizendo, eu sou o Deus que te visito em todas as áreas da tua vida, sondo a tua vida, e quando eu vejo que você está vivendo com dignidade, eu te honro. Quer ser honrado por Deus? Anda na minha presença, disse ele a Abraão, e seja correto. Não existe limite espiritual. Não existe limite espiritual para um homem que anda, ou uma mulher que anda corretamente com Deus. Pode repetir essa frase comigo? Diga, não há limite espiritual para um homem ou uma mulher que anda corretamente com Deus. Não há limite. O céu é o limite do que Deus pode fazer na sua vida. Você pode parecer aos olhos do mundo que está derrotado, que está humilhado, que está desempoderizado. Você não tem mais poder nenhum, você não tem influência nenhuma, você não tem peso. Mas Deus olha do céu e disse, eu vi o meu servo Leonardo, servo fiel e justo. Eu vou levantar aquele menino que ninguém dá nada por ele, e eu vou fazer dele um vaso de honra. Aí Leonardo recebe uma proposta de trabalho, estou dando um exemplo, tá? Vai trabalhar em Paulistana, Piauí. Estou inventando aqui. Ele vai. Pastor, me abençoe. É uma proposta boa. Yasmin, a esposa dele, resiste no começo, acaba cedendo e vai também. Chega lá no trabalho dele, ele descobre um monte de crente desviado. Ele começa a falar de Jesus, e esses crentes desviados se reconciliam, e ele começa uma célula na casa dele. O menino que ninguém dava nada por ele, que era motivo de humilhação. Daí a pouco ele liga para mim e diz, meu pastor, quero a sua bênção. Estou com 10 pessoas aqui, uns convertidos, outros reconciliados. Estou com uma célula na minha casa. Eu queria a sua bênção para começar um trabalho aqui. Ninguém disse amém? Quando pensa que não, de 10 já tem 50, de 50 já tem 100. E de repente a igreja dele lá é maior do que a igreja mãe. Porque quando Deus quer honrar alguém e usar alguém, Ele honra e usa do modo que Ele quer. As únicas coisas que podem atrapalhar esse agir de Deus é a incredulidade, o orgulho que gera prepotência, porque você começa a achar que é você que é o cara, é você que faz acontecer, são os seus métodos e as suas estratégias que fazem acontecer, e com isso você rouba a glória e a honra do Senhor, que é o verdadeiro Senhor da história, é Ele quem faz as coisas acontecerem. O mais importante não é a estratégia,
o mais importante é estar debaixo da direção de Deus. Igrejas diferentes usam estratégias diferentes e Deus abençoa várias igrejas. Então o mais importante é a fidelidade ao Senhor e a submissão ao comando do seu Espírito. A Páscoa nos lembra de tudo isso. Que quando este Jesus voltar para buscar a sua igreja, ele não vem buscar uma igreja apenas, uma denominação, mas ele vem buscar uma única igreja, que é formada por aqueles que o honraram e o serviram, desculpem, com fidelidade. Posso ouvir um amém? Concluindo, a Páscoa, que começa como uma celebração judaica de libertação, evolui para uma libertação espiritual, para uma nova vida em Cristo. Pelo sacrifício dele, que nos trouxe libertação espiritual e vida eterna, e pela sua ressurreição, que nos traz a garantia de que assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Como diz 1 Coríntios capítulo 5, Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O Cordeiro de Deus foi morto. Os romanos assassinaram um inocente. Ele se entregou em sacrifício, para que por meio dele, eu e você, pudéssemos ter vida eterna e vida em abundância.